O mundo inteiro foi pego de surpresa pela atual crise e pior do que tá nessa situação difícil é que atualmente a gente não pode nem sair de casa, a gente não pode nem ir atrás de alguma solução. Eu digo isso porque sim, a situação financeira é uma das questões que mais está tirando o sono de toda a população e ela também é uma situação nunca antes vivida. Como é que a gente podia se preparar financeiramente para tudo isso que tá acontecendo? A gente podia ficar aqui divagando e horas sobre o assunto, mas o motivo desse vídeo é te auxiliar, te trazer informações práticas para te ajudar a sair dessa situação e evitar problemas ou até maiores problemas dessa vida pandêmica ou pós-pandemia. Eu também quero saber quais estão sendo as suas maiores dificuldades nessa situação toda dessa pandemia, crise, então deixa aqui nos comentários. Oi, eu sou a Gabi, se você é novo por aqui eu te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo que pode se beneficiar das informações que eu tô trazendo aqui. Hoje a gente vai falar sobre alguns erros, armadilhas, problemas financeiros que sempre existiram, sempre vão existir, mas eles foram expostos, eles foram amplificados nessa atual crise. Mas antes de a gente entrar especificamente neles, a gente tem que dar um passo atrás e entender o que está acontecendo com o mundo. Então vamos lá, né? A crise financeira atual, ela nasceu em conjunto com uma crise sanitária. Já essa crise sanitária, ela é o resultado da disseminação global do novo coronavírus, a Covid-19. Esse vírus, ele faz parte de uma família de vírus que causam infecções respiratórias que foi descoberto em 1937. Em 1965, quase 30 anos depois do primeiro isolamento da infecção, o vírus foi denominado como coronavírus por essa semelhança de coroa que a gente vê no microscópio dessa imagem do vírus. Já em dezembro de 2019 foi registrada uma nova variação desse vírus, a SARS-CoV-2, que é responsável pela atual pandemia mundial. Então vamos entender, o coronavírus é o vírus, a Covid-19 é a doença. Então uma das consequências do coronavírus é a Covid-19, que é a doença que pode ter esses quadros assintomáticos ou infecções respiratórias graves. Por isso que tiver muita dualidade nas informações trazidas e no debate sobre essa doença, porque enquanto 80% dos casos não tem sintomas, você pega e nem sabe, cerca de 20% só das pessoas infectadas elas apresentam alguma dificuldade respiratória e mais ou menos 5 realmente podem precisar de suporte ventilatório para o tratamento da infecção e precisam ser internadas, tá? Esses são dados todos segundo a OMS. Então, esse novo coronavírus, ele foi descoberto em Wuhan, na China, que ela é uma cidade com mais ou menos 11 milhões de habitantes e por conta aí de uma série de casos de pneumonia muito desconhecida que ninguém estava entendendo, as pesquisas começaram a ser feitas e foi descoberto essa nova mutação do coronavírus, que é a Covid-19. Desde esse momento, o vírus ele vem se espalhando aí exponencialmente por todo o globo terrestre. Então o mundo todo ele já está sendo impactado e já causou milhares de mortes. Números que eu nem trago aqui porque provavelmente no momento de eu gravar esse vídeo, editar e publicar, todas as informações que eu vou ter trazido já vão estar desatualizadas. Mas e no Brasil? Segundo o Ministério da Saúde, a doença chegou em janeiro de 2020, mas só logo depois ali do carnaval que a gente teve o primeiro caso divulgado. Isso acontece muito por causa desse problema assintomático. Então, até o coronavírus realmente começar a pegar pessoas com sintomas, ele já pode ter se espalhado amplamente na nossa sociedade. Sobre a origem do coronavírus, existem diversas teorias. A teoria mais conspiratória de que ele foi feito em laboratório, mas também tem a teoria de que ele foi provindo dos morcegos. Isso porque onde começou a pandemia do coronavírus em Wuhan, veio de trabalhadores que trabalham nesses mercados exóticos, onde são negociados animais selvagens, carne de animais exóticos, muitos animais que não têm contato com o humano, e aí podem proliferar várias doenças que a gente nunca teve contato e pode virar então uma pandemia realmente. A transmissão desse vírus ela é feita pelo simples contato entre pessoas contaminadas, entre superfícies contaminadas e diante disso muitos especialistas eles propuseram o distanciamento social como uma forma mais eficiente de restringir essa disseminação do Covid-19. Isso acontece também porque a população nunca teve contato com essa doença. Então todo mundo é um possível ser a ser contaminado, ninguém tem a imunidade. O distanciamento social, ele é criticado, ele é apoiado, então existe aí um
um debate amplo sobre a eficácia disso, mas o objetivo do distanciamento social é realmente a gente achatar a curva, ou seja, a gente tentar diminuir a velocidade que o contágio é feito, que a gente transmite a doença um para os outros. Isso é muito importante porque realmente os pacientes que precisam de UTIs, precisam de equipamentos médicos, a gente consiga ter um número menor e atender essas pessoas, porque o nosso sistema de saúde, ele está prestes a colapsar. É o que muitos políticos trazem, que a gente não tem condições para todo mundo estar dentro dos hospitais. Então, achatando a curva, a gente tem capacidade de atender todo mundo que está precisando. Por ser uma situação nunca antes vivida, pesquisadores científicos, governos não têm tanta informação sobre o que fazer e o que não fazer. Por isso existe tanto esse debate do que é certo, do que é errado. A ideia aqui é não trazer um posicionamento meu ou do que eu acredito, mas trazer as informações para você para a gente conseguir contextualizar o que está acontecendo. O maior embasamento que a gente tem dos pesquisadores é a utilização do distanciamento social. Então, torna-se uma responsabilidade do governo ele tentar resguardar a população, tomar prioridades para a segurança, bem-estar social. Só que isso acaba trazendo mais gastos para o governo, gerando assim um possível maior descontrole das contas públicas, complicando ainda mais o estado atual brasileiro. Para quem não sabe, a gente no Brasil já estava numa situação fiscal muito complicada, então isso é um ponto que entra no debate muito acalorado aí, tanto em televisão, redes sociais. Vale lembrar que toda essa situação do coronavírus, ela não impacta só as políticas públicas, o governo, mas as pessoas em geral, porque elas são obrigadas a ficar em casa, não podem sair para trabalhar, empresas têm que fechar, fábricas fecham, lojas fecham, mas muito disso não é só pela questão do isolamento social, mas pela pandemia. Porque as pessoas não vão sair nas ruas, ou pelo menos não vão desejar sair nas ruas, com uma pandemia, com pessoas morrendo. Então esse é outro ponto da grande discussão. Porque a crise financeira, ela vem junto da crise sanitária e não é algo realizado apenas pelo distanciamento social. O que pode acontecer é a gente trazer o distanciamento social como um ponto de amplificação da crise, mas a crise já existe com a existência da crise sanitária. O choque da Covid-19 na economia mundial, ela tem sido não apenas mais rápida, mas também mais grave que a crise financeira global de 2008, e até mesmo que a Grande Depressão. Eu já fiz um vídeo sobre a crise de 2008, eu vou deixar aqui no cardzinho para vocês assistirem, depois, claro, desse vídeo. Nesses dois episódios anteriores, o mercado de ações eles caíram aí 50% ou mais. Os mercados de crédito congelaram, seguiram-se falências massivas de empresas, as taxas de desemprego subiram acima de 10% e o PIB se contraiu a uma taxa anualizada de 10% ou mais. Mas tudo isso, gente, demorou cerca de 3 anos para acontecer. Na atual crise, esses resultados macroeconômicos e financeiros igualmente terríveis se materializaram em 3 semanas. No início de março de 2020, levou apenas 15 dias para o mercado de ações americanos despencar 20% em relação ao seu pico. Esse foi o mais rápido declínio da história. Gente, os mercados de ações eles caíram 35%, isso nos Estados Unidos, os mercados de crédito subiram e os spreads de crédito, como os títulos podres aí, eles subiram para os níveis de 2008. Até empresas financeiras tradicionais como o Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, eles esperam que o PIB dos Estados Unidos caia uma taxa anualizada de 6% no primeiro trimestre e de 24% a 30% no segundo trimestre. Para vocês entenderem o que está acontecendo, o secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, ele alertou que a taxa de desemprego pode disparar para cima de 20%. Isso é o dobro do pico durante a crise de 2008. Gente, é inegável que a gente está vivendo uma crise como nunca antes, não necessariamente porque seja pior que as anteriores, mas sim pela velocidade e por um mercado talvez mais frágil. Isso porque, assim, a gente está vivendo num período mundial com taxas de juros muito baixas e que possibilitou a alavancagem de muitas empresas. E também a gente tem que adicionar esse fator saúde, visto que crises anteriores a gente não tinha esse problema, a gente só tinha o foco realmente no problema econômico financeiro. Sendo que hoje esse é o segundo plano. O primeiro plano é essa pandemia que a gente está vivendo. O pânico tá claro, visto na velocidade do declínio das bolsas, segundo essas divulgações de novas notícias, mas o principal é na nossa saúde e na saúde de todo mundo que a gente ama e que
faz parte da nossa vida. Todo esse pânico, ele tá sim sendo causado pelo perigo do vírus, mas também pela incerteza do nosso futuro econômico e financeiro. Então é esse conjunto que traz esse pavor para todo mundo. Porque para as pessoas que nas outras crises, né, de 2008, por exemplo, não participavam dos mercados, elas poderiam nem estar entendendo muito, porque não é algo que está impactando o dia a dia delas. Mas agora, a gente trancado dentro de casa, sem poder sair para trabalhar, tendo esse impacto financeiramente, psicologicamente e na nossa saúde, faz sim isso se transformar numa crise como nenhuma outra antes vivida. E vamos ser sinceros que os problemas financeiros dessa atual crise, eles não são inclusivos de investidores, porque foi no mercado, de ricos, pobres ou qualquer outra segmentação social, mas da população como um todo. Então, todos nós estamos tendo algum tipo de dificuldade, sejam maiores ou piores. E agora eu quero te trazer 5 problemas financeiros que eu acho que são os mais impactantes nesse momento e te dar umas dicas de como resolver isso. O primeiro grande problema é o fique rico rápido, e essa é uma promessa que, cara, sempre existiu e vai sempre existir. O que realmente difere agora é a roupagem dada pra ela. Você já pode pensar que com milhões de brasileiros desempregados, sinceramente, você não achou que ninguém ia se aproveitar disso, né? A gente tá num país que teve fraude no Corona Voucher. Gente tentando tirar o dinheiro de quem precisa, de quem ia ganhar R$600 por mês. Então não é uma surpresa a gente pensar que algumas pessoas poderiam realmente se aproveitar disso. Nesse período agora, intensificado, assim, enquanto a gente tiver milhares de desempregados, vão haver promessas de renda rápida. Aproveitando essa oportunidade, faça isso, faça aquilo, ganhe dinheiro assim. Você já deve ter visto esse tipo de anúncio e provavelmente pode ter sido durante até esse meu vídeo aqui. Muitas dessas informações divulgadas, elas estão muito mais preocupadas em tomar o seu dinheiro do que realmente ajudar. Eu não tô dizendo que todo o conteúdo em propaganda divulgado aqui no YouTube são ruins, todos os cursos, maneiras de fazer dinheiro na internet são ruins. Eu mesma já fiz vídeos de auxiliar as pessoas a conseguir dinheiro na internet. O grande ponto é que tem muitas empresas que elas estão apenas segmentando essa sua campanha para tentar realmente atingir o seu ponto, a sua ferida e a sua necessidade. Onde elas realmente só estão tentando te vender uma promessa vaga, alguma coisa que não vai te ajudar. A verdade é que quando as pessoas estão com dificuldades, é o momento que elas estão mais fragilizadas e abertas a oportunidades. Então é um momento que elas ficam mais receptivas a algum tipo de promessa milagrosa. Talvez você não tenha se deparado com algo assim diretamente, mas eu quero que você fique com um olho atento aqui, porque se algo tiver parecendo ser bom demais pra ser verdade, provavelmente é. Eu mesma já vi várias propagandas de mostrando agora você vai conseguir um trabalho com uma renda extra na internet, aproveitar o home office, alguma coisa assim. E, gente, cuidado. Da mesma forma como isso pode ser extrapolado para investimentos, isso pode ser extrapolado para diversas outras coisas, eu tento trazer isso aqui mais como um chamadinho de atenção para você. Vamos lá, a nossa segunda armadilha é crédito fácil são dívidas em excesso. E aqui vem, eu queria compartilhar uma coisa que tá acontecendo comigo mesmo. Eu não sei se tá acontecendo com vocês, se tiver, comentem aí, mas não é de ontem, já deve fazer mais ou menos um mês que estão me ligando o tempo todo pra me oferecer cartões de crédito de empresas que eu juro, eu nunca imaginei que tivessem financeiras dentro. A gente precisa entender que os bancos, eles já estão com muita inadimplência, eles já emitiram muito crédito e eles não estão tão preocupados assim. Se eles vão buscar dar crédito, eles vão querer dar crédito para pessoas com não tanto risco. Então, esse é um momento que surgem diversas empresas que elas vão tentar entrar nesse mercado, só que elas vão tentar entrar no mercado dando crédito, dando cartão de crédito para pessoas onde exista mais risco e onde elas possam cobrar mais taxas. Eu quero que você entenda que existe uma lei, eu já falei disso várias vezes, existe uma lei que é a do risco e retorno. Isso vale para investimentos, que quanto mais a gente quer um possível retorno, mais a gente tem que tomar um risco. Mas isso vale no oposto também. Essas empresas que estão surgindo, elas estão dispostas a tomar mais risco, então elas começam a oferecer cartão de crédito para todas as pessoas para poder embutir taxas maiores.
Então não aceite um cartão de crédito que estão te ligando agora, não aceite uma opção de crédito nem nada. Se você não sabe as entrelinhas por esse contrato, não se deixe induzir porque agora eu perdi o emprego, agora eu não sei o que fazer, eu vou aproveitar que eu tô em casa, eu vou aproveitar essa oportunidade desse cartão de crédito aqui que estão me mandando. Cuidado! Você provavelmente não precisa de mais um cartão de crédito, você não precisa ir mais de um formato para parcelar suas contas nem nada. Isso só vai tender a você gastar mais e fazer dívidas em excesso. Para as pessoas que já me conhecem há um bom tempo sabem que eu não sou a maior fã de dívidas, tá? Mas claro que existem momentos e momentos. A gente sabe que o momento atual é uma exceção e a gente tem que tratar isso como uma exceção. Mas só se você tiver num momento de exceção de precisar se endividar, porque realmente você perdeu o emprego, você não consegue arcar com as contas, você já cortou tudo o que você podia, daí ok, a gente pode conversar sobre isso num outro vídeo, em algum outro conteúdo, tá? Se você tiver interesse, comenta aqui. Fora isso, cuidado com essas oportunidades aí de créditos milagrosos aparecendo, principalmente aquelas que você não sabe nenhuma informação. A nossa terceira armadilha financeira é mais voltada para os investidores, porque elas são as flutuações de mercado. Um dos maiores erros dos novos investidores é deixar que a volatilidade do mercado guie as suas decisões de investimento, provavelmente levando a arrependimentos no futuro. Pra gente exemplificar isso, eu conheço muitas pessoas que começaram a investir no mercado de ações em dezembro de 2019 ou janeiro de 2020, porque estavam vendo aquele aumento expressivo do mercado, aumentando, e pensaram, gente, isso é bom demais, eu não posso ficar fora. Então elas entram sem entender muito o que estão fazendo, pra nesse declínio que começou a ocorrer no final de fevereiro, início de março, elas entrarem em pânico, não agirem de forma racional e começarem a vender suas posições. Isso é um exemplo clássico das pessoas que fazem investimento sem entender o que realmente elas estão fazendo. Não sabem por que elas estão comprando aquele ativo, não sabem as características daquele ativo, não sabem os fundamentos daquele ativo. E eu não falo isso só de ações especificamente. O próprio mercado de crédito privado sofreu movimentações nunca antes vistas na história do Brasil, agora em março, abril. E os grandes desavisados que não entendem isso simplesmente agem por emoção, saem mesmo antes de tentar buscar informações, antes de tentar consultar um especialista para entender o que está acontecendo. Esses movimentos de subida, descida, são normais no mercado de capitais, no mercado de ações, da história, por isso que a renda variável, em grandes crises sim, acaba tendo um declínio muito mais abrupto do que normalmente, e as pessoas desavisadas que não entendem acabam tendo essa sensação de estar perdendo dinheiro. Só que isso é um pouco ambíguo, porque você está, mas não está perdendo dinheiro. Você só vai realmente perder esse dinheiro quando você vender os ativos, porque você vai estar realizando a perda. Porque vamos supor, se você comprou um investimento, uma ação, a R$10, agora ela vale 8, sua cotação tá valendo 8, você tá perdendo dinheiro. Mas se você realmente vender, você perdeu R$2. Mas se você manter ali, ela pode oscilar e voltar para 10, para 11, 12. Então você não necessariamente está perdendo dinheiro. Eu gosto de fazer uma analogia com apartamentos. Vamos supor que a gente tem um edifício aí com 10 andares, um edifício por andar, que vale R$1 milhão. Você tem um apartamento, lá super feliz com o seu apartamento, você entende que ele vale R$1 milhão, só que ninguém tá vendendo. Mas daqui a pouco tem um outro inquilino que quebrou e precisa do dinheiro e ele vende o apartamento por R$500 mil. Só porque ele tá vendendo o apartamento dele por R$500 mil, porque ele precisa desse dinheiro, não quer dizer que seu apartamento vale R$500 mil. Se você acredita que ele vale R$1 milhão realmente, esse é o valor intrínseco desse apartamento, não 500 só porque essa pessoa está precisando desse dinheiro. E esse tipo de comportamento, ele é muito replicado no mercado, principalmente nesses momentos de crise. Então, de forma mais simples, é difícil eu conseguir te trazer o que define o preço no mercado, mas só para você entender que não é porque tá todo mundo vendendo numa sensação de pânico, de emoção e os ativos indo para baixo que realmente você tá perdendo dinheiro. Infelizmente, esse é um comportamento muito comum e muitas pessoas elas fazem isso em tempos de crise. Claro que a atual conjuntura dessa crise financeira e sanitária, elas pioram ainda mais esse comportamento. Infelizmente, esse é um comportamento de vender quando todo mundo vendendo
e comprar quando tá todo mundo comprando, porque o que vai acontecer é esse ciclo vicioso dessas pessoas que estão vendendo agora, elas vão esperar o mercado voltar a começar a crescer, pra daí, quando todo mundo estiver comprando, elas comprar, pra na próxima crise, quando cair, elas venderem. Então elas ficam nesse ciclo vicioso de comprar caro e vender barato. Entenda, gente, na bolsa de valores você precisa usar a razão acima de emoção. Então a gente precisa focar no longo prazo, na capacidade de geração de valor e riqueza dos ativos que a gente escolhe para investir, ao invés de ficar acompanhando notícias todo dia, a todo momento, e simplesmente ficar seguindo os passos do que as pessoas ao nosso redor falaram, do que um youtuber falou, alguém que nem tem certificação, alguém que nem tem a experiência ampla e completa para te dar indicação sobre investimento. Como eu já falei várias vezes, o mercado de ações, ele é totalmente volátil no curto prazo. Mas no longo prazo a gente pode ver uma tendência de crescimento e é aí que os grandes investidores, aqueles que mantêm essa mentalidade de longo prazo, conseguem o sucesso financeiro. Infelizmente eu não tenho como te dizer para onde a bolsa vai amanhã, daqui a um ano. Eu só posso dizer que no longo prazo ela vai tender a se valorizar. O único conselho que eu posso te dar é ter paciência, escolher bons investimentos ao longo do tempo, investindo deles de forma consistente e isso não vai ter grandes erros. Garanta que você não está fazendo decisões que o seu futuro eu vai se arrepender. A nossa quarta armadilha, que é esperar que um terceiro resolva os seus problemas. Gente, só para entender que a ideia é que não é entrar em debate político, não é falar bem ou mal de governo nenhum especificamente, mas você precisa entender que não adianta se basear no governo, como não adianta se basear em algum terceiro, parente, amigos, ninguém na sua vida. Não tô dizendo que você não pode ter a ajuda das pessoas, não tô dizendo que você não pode ter um ombro amigo, mas você não pode esperar que essas pessoas sejam responsáveis por resolver os seus problemas. Vamos lá, não espere que o governo vai resolver o problema financeiro dessa crise. Se você tá esperando isso, pare. Eu sinceramente acredito que vão vir mais incentivos, o governo vai dar mais estímulos, principalmente enquanto a economia não demonstrar aí um suspiro, sinais de recuperação, tá? Então quanto mais demorar isso, mais incentivos o governo vai estar dando. O próprio Paulo Guedes já sinalizou que vai ampliar o Corona Voucher. Mas a questão aqui é que você não deve depender do governo nem de ninguém. Não espere que o governo vai te dar o dinheiro e você fique realmente em casa esperando alguma solução, esperando só esse dinheiro vir e pingar na sua conta. As suas esperanças, elas não podem estar centralizadas nesse dinheiro que o governo vai mandar. Assim como as suas esperanças não podem estar centralizadas em que alguém vai trazer alguma ideia, alguém vai trazer uma solução. Assim como a gente não pode ficar esperando que o governo vai trazer todas as soluções, a gente não pode esperar que as outras pessoas elas realmente entendam especificamente as nossas dificuldades e circunstâncias. Gente, tá todo mundo passando por dificuldades, tá todo mundo tendo que lidar com seus problemas específicos, todo mundo está com medo, todo mundo tá com problemas financeiros, você e eu e todo mundo tá tendo que focar em si mesmo, como cada um pode resolver os seus próprios problemas, seja financeiramente, seja de saúde, seja emocional, seja o que for. Você ficar parado dependendo de uma outra pessoa para resolver seus problemas não vai fazer nada, não vai trazer a solução, só vai te deixar na inércia e você ficar esperando que alguém tome as rédeas da sua vida. Eu sei que muitas pessoas podem ter perdido seus empregos, eu sei que muitas pessoas estão sendo impactadas financeiramente, mas aqui é uma questão de você parar, entender, buscar por si só a sua criatividade e formas de você resolver os seus problemas. Todo mundo tá com problemas e todo mundo tá tendo que resolver os seus problemas. Não transmita essa responsabilidade para outra pessoa. Aqui vai ficar até uma dica minha do que eu tô falando para muitas pessoas, de tentar utilizar sim a criatividade nesse momento. Tente entender o problema das outras pessoas, o problema da sua sociedade ao seu redor, seja dos seus conhecidos, da sua cidade, se eles estão precisando de algum tipo de serviço, algum tipo de oferta, algo que você possa fazer. Se você tem algum tipo de habilidade que pode ensinar pela internet, gente, isso é excelente. Eu mesma já fiz aulas de inglês pela internet, eu já lecionei aulas, então são formas de você tentar fazer alguma renda extra. Como eu comentei aqui, não tem uma solução padrão para todo mundo, é muito de você entender, sentar e olhar para si mesmo. O que você pode fazer? O que é da sua capacidade? As opções estão limitadas, a nossa realidade está limitada, mas eu sei que as pessoas que têm boa vontade, elas têm a proatividade, elas conseguem fazer alguma coisa.
não vai ser um momento, provavelmente, de você ganhar muito dinheiro, mas eu acredito que vai conseguir sim uma renda que pode te ajudar. E eu já peço pra todo mundo que tem ideias, tem dicas, viu algum outro material na internet, coloca aqui nos comentários pra gente, em comunidade, se ajudar uns aos outros. O nosso quinto erro, armadilha, vai um pouco de encontro com o que a gente estava acabando de falar, porque a culpa é sua. Tenha uma reserva de emergência. Eu sei o que eu vou dizer agora, pode doer um pouquinho, mas se você tem um salário acima da média brasileira, a qual, segundo o próprio IBGE, é R$ 2.261, esse foi em 2019, você tinha uma renda ok, tá? Que provavelmente dava pra viver, talvez não ter tantos luxos, mas você tinha uma renda ok. E caso você tenha perdido o emprego e tenha tido uma redução de salário e não consegue pagar suas contas, você não economizou dinheiro e essa culpa é sua. A gente precisa entender que ninguém coloca aí uma arma na sua cabeça e te obriga a gastar dinheiro. Você tendo aí uma renda média brasileira um pouco acima disso, você tem capacidade de economizar dinheiro. Eu sei que para algumas pessoas pode ser muito difícil, mas conseguir economizar 50, 100 reais de vez em quando é possível. E com organização, dá sim pra criar uma reserva de emergência. Eu falo isso de uma forma um pouco mais incisiva e talvez um pouco grosseira, porque eu já fiz tanto vídeo, eu já falei isso tantas vezes de formas tão amigáveis, e eu vejo que isso não adiantou pra muita gente, tá? Então eu sei que pode doer, principalmente pra algumas pessoas, mas a questão aqui é que você errou, você tem que aceitar esse erro e fazer com que isso não se repita no futuro. Eu quero que você tome a responsabilidade pelos seus atos, porque só você pode corrigir isso e evitar cometer esses erros, então não culpe ninguém. É muito mais fácil você se vitimizar, dizer que você não ganhou o suficiente, que é muito difícil de economizar, que você não entende. Eu trago aqui conteúdos, eu tenho conteúdo sobre investimentos para iniciantes, eu tenho conteúdo sobre reserva de emergência, e se você realmente quer isso, você pode começar essa mudança agora. Tudo bem, aceita o que aconteceu no passado, vamos seguir em frente, aprenda com seus erros do passado e vamos olhar para o futuro, porque crises acontecem, a gente vai sair dessa, mas com certeza a gente vai ter outras no futuro e você vai precisar sim da sua reserva de emergência. Tudo que eu trouxe aqui são erros, armadilhas financeiras, que elas não são únicas dessa crise. Elas sempre existiram, vão continuar existindo, mas elas estão sendo amplificadas nesse momento atual. E tudo que eu quero é que você consiga ter aí uma clareza da sua vida, do seu norte financeiro, consiga entender alguns conceitos. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima!